Olá, pessoal. Hoje a nossa aula de química, nós vamos falar sobre ligações químicas interatômicas. São as ligações que ocorrem entre átomos, tá ok? Vamos ver a teoria do octeto. Os átomos dos elementos químicos reagem entre si na tentativa de adquirir a sua estabilidade eletrônica, isto é, configuração eletrônica igual a de um gás nobre. 8 elétrons na última camada eletrônica ou 2 elétrons quando a última camada for a camada K. Tá? Para adquirir esta estabilidade, os átomos reagem entre si, perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons. Pessoal, em aulas anteriores, nós vimos que todos os átomos, eles têm de 1 a 8 elétrons na última camada eletrônica, quando se faz a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas, tá ok? Quando o átomo tem 8 elétrons na última camada eletrônica, ou 2 elétrons quando se tratar do gás hélio, ele é um átomo estável, tem a sua configuração eletrônica estável. Mas quando ele não tem esses 8 elétrons na última camada, então ele tende a perder, ganhar ou compartilhar elétrons com outros átomos a fim de atingir essa estabilidade eletrônica. Tá ok? Nós vimos que quando ele tem na última camada eletrônica de 1 a 3 elétrons, então ele tende a perder esses elétrons para outro átomo. Quando ele tem 4 elétrons na última camada, ele perde ou ganha esses elétrons. Mas quando ele tem acima de 4 elétrons na última camada eletrônica, ele ganha elétrons, tá ok? O átomo, quando ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente, quando ele ganha elétrons, fica carregado negativamente, tá ok? Então, isso o átomo ele tende a fazer, a perder, a ganhar ou a compartilhar elétrons para atingir a sua estabilidade e vai formando todos os materiais que existem na natureza. Toda substância que existe na natureza ocorre devido a esta transação que ocorre entre os átomos, tá ok? Vamos mostrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, os 5 primeiros átomos dos elementos químicos da tabela periódica, hidrogênio, hélio, lítio, berílio e boro, se estabilizam com 2 elétrons na última camada eletrônica, os demais com 8 elétrons, tá ok? Aqui nós temos o esqueleto da tabela periódica, mostramos que o hidrogênio ele tem número atômico 1 e na sua distribuição eletrônica ele tem 1 elétron na última camada. Então o que acontece? Ele, como tem 1 elétron na última camada, ele não pode perder esse elétron. Ele tem que ganhar 1, é diferente dos outros da coluna 1, todos os outros perdem elétron, mas o hidrogênio ele ganha 1 elétron para atingir estabilidade. Portanto, o hidrogênio ele se estabiliza com 2. O outro átomo que nós falamos é o hélio. O hélio ele tem número atômico 2 e tem 2 elétrons na última camada, já está estável, é um gás nobre. Depois nós temos o lítio. O lítio tem número atômico 3, na distribuição eletrônica tem 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Então ele perde este elétron e se estabiliza com 2. O berílio tem número atômico 4 e tem 2 elétrons na última camada, ele perde esses 2 elétrons e se estabiliza com 2. E por último, o átomo de boro tem número atômico 5,
fazendo a distribuição eletrônica, tem 2 na primeira camada e 3 na segunda camada. Na última camada ele perde esses 3 e estabilizam com 2. Portanto, o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio e o boro são os únicos que se estabilizam com 2 elétrons. Na formação do íon óxido de cálcio, que é o CaO, óxido de cálcio, Cal, a calvigem, o cálcio perde 2 elétrons para o oxigênio e o oxigênio, por sua vez, ganha 2 elétrons do cálcio. Tá? Então, o que acontece? O cálcio perde 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons e forma esta substância que nós denominamos de óxido de cálcio. Mostrando aqui na tabela, o cálcio ele tem 2 elétrons na última camada, então ele perde esses 2 elétrons, se estabiliza com 8 elétrons da camada anterior, e o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ganha os 2 elétrons do cálcio e se estabiliza com 8 elétrons, tá ok? Então, nesse caso, o cálcio perde 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Na formação da molécula da água, H2O, cada átomo de hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio, e o oxigênio, por sua vez, compartilha 2 elétrons com os 2 átomos de hidrogênio. Pessoal, o hidrogênio ele tem tendência a ganhar um elétron e o oxigênio tendência também a ganhar 2. Então, o que acontece? Os 2, o átomo de oxigênio, como ele tem tendência de ganhar 2, ele se junta de um lado com o átomo de hidrogênio, que tem tendência a ganhar 1, e do outro lado com outro átomo de hidrogênio, que tem tendência de ganhar 1. Portanto, há um compartilhamento, nós chamamos compartilhamento, e formamos 2 ligações covalentes, tá ok? É o que nós falamos, o hidrogênio ele tem 1 elétron na última camada, tem tendência a ganhar 1, mas o oxigênio também tem tendência de ganhar 2, porque ele tem 6 elétrons na última camada. Então, eles se juntam, o oxigênio entra com seus 2 elétrons, um para cada um dos hidrogênios, e cada hidrogênio entra com 1 elétron e forma 2 ligações covalentes, tá bom? Por compartilhamento. Agora vamos falar em substâncias moleculares e substâncias iônicas. A química tem esses 2 tipos de substância, a substância molecular e a substância iônica. Substâncias moleculares são substâncias moleculares ou covalentes, são aquelas formadas por átomos que participam de um compartilhamento de elétrons. Caracterizam-se por serem formados por átomos que têm a tendência de ganhar elétrons. Então veja bem, pessoal, quando a substância é formada por átomos onde ambos têm tendência a ganhar elétrons, aí eles fazem um compartilhamento, formam ligações covalentes. E essas moléculas nós chamamos de substâncias moleculares ou covalentes, tá? É o caso do ácido clorídrico HCl, o hidrogênio tem tendência a ganhar, o cloro a ganhar. No caso da água, H2O, tanto o oxigênio como o hidrogênio tem tendência a ganhar elétrons para estabilizar. O gás ozônio também, o oxigênio tem tendência a ganhar. O monóxido de carbono, tanto o carbono como o oxigênio, eles têm tendência a ganhar elétron. É o caso também do dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Tanto o carbono como o oxigênio têm tendência a ganhar elétron. Então, grave bem isso aí. Quando ambos os átomos tiverem tendência a ganhar elétrons, formam substâncias moleculares, tá ok? E substâncias iônicas são substâncias iônicas ou eletrovalentes, são aquelas formadas por átomos ou grupo de átomos onde um ganha e o outro perde elétrons na formação do íon. Caracterizam-se por serem formadas por átomos onde pelo menos um deles
perde elétron, tem tendência a perder elétron. Então, veja bem, pessoal, se eu tiver uma molécula, uma substância formada por uma molécula, em que nós temos vários átomos, se pelo menos um deles tiver tendência a perder elétrons, é uma substância iônica. No caso do NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, o Na tem tendência a perder, portanto é uma substância iônica. É claro que o Na perde, o cloro ganha. O óxido de cálcio, o cálcio tem tendência a perder elétrons. É claro que o oxigênio tem tendência a ganhar. O hidróxido de cálcio, que é o leite de cal, aquela água que nós usamos para pintura de residência, de casa, tal, etc. Uso de pinturas de parede, o hidróxido de cálcio. O cálcio tem tendência a perder elétrons. Então, o hidróxido de cálcio é formado por cálcio, oxigênio e hidrogênio. Pelo menos o cálcio tem tendência a perder elétrons, então é uma substância iônica, tá? Então, o que é substância iônica é quando a substância se caracteriza por ser formada por átomos onde pelo menos um deles perde elétron. E a substância molecular se caracterizam por serem formadas por átomos que têm a tendência de ganhar elétron. Ambos os átomos ganham elétrons, ok? As substâncias iônicas, elas são formadas por cátions ou cationtes. São átomos ou grupo de átomos que perdem elétrons na formação de um íon. O Na, ele perde um elétron, portanto é Na+. O cálcio perde 2 elétrons, portanto Ca2+. O manganês perde 3 elétrons, portanto Mn3+. Ok? Então as substâncias iônicas são formadas por um cátion e um ânion. O cátion é o átomo que perde elétrons e o ânion é o átomo que ganha elétrons, ok? Então, ânions ou aniontes são átomos ou grupo de átomos que ganham elétrons na formação do íon. Exemplo, O2-, o oxigênio, ele ganha 2 elétrons, portanto, o oxigênio é O2-. Vocês sabem que na química, quem perde é negativo e que ganha é positivo. Falamos várias vezes isso aí, né? O que perde é positivo, nós chamamos de cátion. E o que ganha é negativo, nós chamamos de ânion. Portanto, ânions ou aniontes são átomos ou grupo de átomos que ganham elétrons na formação do íon. Exemplo, o oxigênio ganha 2 elétrons, portanto é 2-. O sulfato SO4 ganha 2 elétrons, portanto é 2-. O cloro ganha 1 elétron, portanto é 1-, ok? Pessoal, por enquanto eu quero que vocês saibam que as substâncias podem ser moleculares e iônicas. As substâncias moleculares são aquelas que se caracterizam por ser formado de átomos onde ambos têm tendência a ganhar elétrons, tá? Não existe átomo com tendência a perder, ambos com tendência a perder. Ou ambos ganham elétrons e faz um compartilhamento para se estabilizarem, ou um perde e outro ganha. É o caso das substâncias iônicas, tá? Então, é preciso que vocês saibam que as substâncias podem ser moleculares e as substâncias podem ser iônicas. As substâncias moleculares se formam por um compartilhamento de elétrons, formando as ligações covalentes. E as substâncias iônicas, um perde elétrons e o outro perde elétrons. E são formados por íons. O positivo, o que perde elétron, nós chamamos de cátion, e o que ganha elétron, nós chamamos de ânion. Tá bom? Então,
Um abraço a todos, até a próxima aula.